Graça e paz, meus amados irmãos. Desejo que Deus abençoe a todos os irmãos. Hoje nós estamos gravando, né, esse estudo devido a um problema que nós tivemos aqui na internet. Então, houve, parece que um acidente em algum lugar aqui e a rede nos comunicou aqui que eles estão tentando recuperar e só vai voltar às 10 horas. Então, é uma gravação, né, esse estudo, e esse estudo será postado lá no no nosso canal. Mas eu desejo que Deus abençoe os irmãos. Nós vamos fazer o estudo, né, naturalmente, da mesma maneira que nós fazemos os nossos estudos online. E o meu desejo, a minha oração é que Deus abençoe os irmãos e edifique profundamente o coração dos irmãos. O desejo também é que os irmãos conheçam mais a Deus e que os estudos possam fazer com que a fé dos irmãos, a confiança dos irmãos em Deus cresça cada vez mais de acordo com a palavra do Senhor. Nós estamos estudando Hebreus, uma carta importantíssima, profunda. É claro que os nossos estudos em Hebreus não são estudos assim tão aprofundados. Nós fizemos um estudo panorâmico, né, desde o capítulo 1 até aqui. Temos parado mais em alguns pontos, né, e procurando destacar as verdades que estão presentes naquele texto. Contudo, acredito que mesmo assim Deus nos abençoa, nos ajuda e nos faz enxergar verdades que nós precisamos também para a nossa vida nos dias atuais. Então, que os irmãos sejam abençoados e fortalecidos por meio da palavra do Senhor. É, Como é costume nosso, então, irmãos, eu vou aqui começar o nosso estudo, né? Pelas orações, lembrando de alguns irmãos que têm pedido para nós orar por eles devido à saúde ou outras complicações. Então, nós temos aqui tirado um momento para orar, né? Então, lembrando do Jailton. Jailton foi o pastor da nossa igreja, né? Jailton Bernardes. Ele pede as orações, agora agradecendo a Deus, né? O irmão passou por um problema no olho, a pressão dele parece que desregulou, e ele estava comentando que estava dando um tipo de trombose no olho dele. Ele poderia perder a vista, né? Mas pela graça de Deus, o irmão fez algumas aplicações e a última notícia que eu tive é que ele está bem, está se recuperando bem, né? Então, são notícias positivas, mas ele ainda pede que continue orando e agradece também pelas orações dos irmãos. Então, Jailton Bernardes, que já foi pastor da nossa igreja, é, hoje mora aqui também no estado de Goiás, né? Então, ainda pede as orações dos irmãos. Também lembremos do nosso irmão Saulo, o irmão do pastor Ezequiel. Ele está passando por um tratamento, né? Lá no estado do Paraná. Então ele pede também as orações dos irmãos, né? A gente deve continuar orando pelo nosso irmão Saulo, lá do Paraná, irmão do pastor Ezequiel. Lembremos também do nosso irmão Hermes, o esposo da dona Leda, né? E pela dona Leda também. A gente deve continuar por esses irmãos, orando por esses irmãos. Também está em tratamento o nosso irmão Hermes. E oremos a Deus por ele, pela saúde dele, também pela companhia, né? A companheira dele, que é a dona Leda, né? Que está junto do seu esposo ali, né? Então devemos orar pelos dois irmãos. Lembremos também do seu Paulo e da dona Antônia. A dona Antônia esteve internada agora esses dias, mas graças a Deus já está em casa, né? Fazendo os tratamentos em casa. Domingo eu pude falar com ela, ela está bem, o seu Paulo também, mas ainda eles estão em tratamentos e pede a oração dos irmãos. Também devemos orar pelo nosso irmão Gomes e pela família dele, a saúde do nosso irmão Gomes, né, e pela família, para que Deus continue também abençoando e restaurando a saúde deles, né? E então lembrar aí dos irmãos do irmão Gomes e família. Ele pede também para lembrar da avó dele que está internada lá em Goiânia e o estado dela é bastante delicado, então ele pede para orar pela a avó dele. Também peço que os irmãos lembrem do meu pai e da minha mãe nas orações, né, pela saúde deles, né, pela vida deles. Já chegam numa certa idade, então aí a saúde começa a desregular um pouco, né? Então peço que os irmãos lembrem do meu pai e da minha mãe nas orações de vocês, né? O nome do meu pai é Dorival e o nome da minha mãe é Aide. Então peço que os irmãos lembrem deles na oração. Também devemos orar pelo seu Aragão e a dona Genise, que é a esposa dele.
Então, o seu Aragão e a dona Genise, eles têm acompanhado os cultos, né, os estudos aqui na nossa igreja, né? Então, eu peço que os irmãos continuem orando pelo seu Aragão e pela dona Genise, né? A dona Genise, pela saúde dela, né? Então, peço que os irmãos lembrem da dona Genise e do seu Aragão nas orações. Também devemos lembrar da Neuci, que é a irmã da Nelma aqui, membro da igreja. Então peço que os irmãos continuem orando pela Neuci também, pela saúde dela. E orar pela dona Helena Pisoli, né, lá de Limeira. Ela pede as orações também dos irmãos pela saúde dela. E ela sofreu uma queda há pouco tempo, então, e acho que machucou o braço, e ela pede as orações dos irmãos também. E orar pelo nosso irmão Moisés e família, também lá de Limeira. Nosso irmão Moisés, o pai dele, o seu Sebastião, Olívio, né, faleceu. E então a gente deve orar para que Deus conforte e console o coração da família. Então lembre do Moisés e da família dele nas orações dos irmãos. E também lembrando aqui do presbítero Elias, lá de Goiânia, né, nosso irmão Elias, e orar por ele e pela esposa, pela saúde do nosso irmão Elias e pela saúde da esposa dele também. Então, são os irmãos que nós temos aqui registrados, né, para que orem e orar pela saúde desses irmãos. Então, são esses os pedidos, e os irmãos se lembrem, quando forem orar, desses nomes, e clamar a Deus para que Deus, assim, traga alívio, traga paz, traga segurança que somente Deus pode nos dar nesses momentos de dificuldade. Então, nós vamos orar, e depois vamos, então, passar para os nossos estudos. Oremos. Senhor nosso Deus, nós somos gratos ao Senhor pela tua graça e pela tua misericórdia, porque tu és o Deus grande e poderoso, Criador dos céus e da terra, e sabemos, ó Deus, que a nossa história, a nossa vida foi planejada pelo Senhor, ela foi formada pelo Senhor, ela é sustentada pelo Senhor, e também a nossa história é governada pelo Senhor, de modo, ó Deus, que toda a nossa vida está diante do Senhor. E nada passa desapercebido, ó Deus, na tua presença santa. Por isso, ó Deus, gratos por essa verdade revelada a nós, gratos pelo conhecimento que o Senhor tem nos dado por meio da tua palavra e pela capacitação que o Senhor nos dá de confiar em ti, nós nos elevamos à tua presença. Conforme, ó Deus, a tua palavra nos ensina que devemos entrar diante do trono da graça e suplicarmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então nós suplicamos, ó Deus, as tuas misericórdias, as tuas graças, ó Deus, sobre a vida desses amados irmãos, sobre a vida do Jailton, sobre a vida do nosso irmão Hermes, sobre a vida do nosso irmão Romes, ó Deus, sobre a vida da nossa irmã Leda, sobre a vida, ó Deus, do nosso irmão seu Vicente, a dona Nair. Oramos pela nossa irmã dona Helena, oramos a Deus pelo seu Paulo e a dona Antônia. Oramos, Senhor, pelo meu pai e pela minha mãe. Oramos a Deus pelo nosso irmão Saulo, que está passando por tratamento, ó Deus. Oramos, Senhor, pela Neuci, que também, ó Deus, carece da tua graça e misericórdia. Lembramos desses irmãos, ó Deus. Lembramos também do Moisés, que a família está enlutada, que a tua graça e a tua misericórdia se estenda sobre eles, consolando esses corações. Tu és o Deus da nossa vida, o Senhor é que nos dá tudo que nós precisamos, o Senhor é o Deus de toda consolação, e das tuas mãos, ó Deus, somente delas vem o nosso socorro. Por isso, ó Deus, assista esses irmãos nas suas lutas, nas suas dificuldades, nos seus problemas de saúde, porque nós sabemos que o Senhor é poderoso para restaurar, para curar conforme a tua santa vontade. Mas também sabemos, ó Deus, que mesmo que não venha a restauração ou a cura, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados pelo Senhor, daqueles que te amam. Então nós estamos consolados e confortados que, mesmo diante dos problemas, ó Deus, nós podemos ter a certeza e a segurança que todas as coisas contribuem para o nosso bem, porque o Senhor está agindo em todas elas, de acordo com a tua vontade. Também, ó Deus, suplicamos nesse momento, pela tua palavra, ó Deus, suplicamos que abra o nosso coração, o nosso entendimento, para que nós possamos aprender, ó Deus, do Senhor e aprendermos a confiar mais no Senhor. Abençoe a tua igreja, abençoe os irmãos que nos acompanham
E se porventura, ó Senhor Deus, houver alguém ainda que não tem Cristo Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador, que o teu Santo Espírito, que é aquele que converte, que regenera, que transforma corações, venha, ó Deus, e transforme esse coração, para que se curve também aos pés do Senhor Jesus. Pai Santo, abençoe a tua igreja, fortaleça a fé dos nossos irmãos em Cristo, a nossa fé, e ajuda-nos sempre, ó Deus, a descansar no teu poder, na tua providência, ó Deus, na tua graça e na tua misericórdia, no Senhor. Pai Santo, nós oramos e suplicamos essas bênçãos no nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso amado Salvador. Amém. Amém. Amados irmãos, nós estamos então estudando aqui o livro de Hebreus e já aqui nos chamados Heróis da Fé. E nós temos aqui então um testemunho de pessoas que confiaram em Deus. Quero lembrar aos irmãos que, sempre lembrando isso, que foi Deus quem mudou o coração dessas pessoas, foi Deus quem converteu essas pessoas, foi Deus quem regenerou essas pessoas, e foi Deus quem capacitou essas pessoas a confiar nele. Assim também como Deus faz conosco. Nós temos que entender que não é uma obra do pastor, não é uma obra do pregador, é uma obra de Deus. É Deus quem vem ao encontro, ele troca o coração, põe um coração obediente, um coração que agora vai servi-lo, vai amá-lo, vai honrá-lo, que vai desejar coisas santas, que vai desejar a consagração para Deus e para a glória de Deus, e um coração que vai descansar plenamente no Senhor. Então, é importante que a gente repita isso, para não achar que a igreja é um tipo de mercado, né? Ou um tipo de uma, vamos dizer assim, de uma imprensa, né? Que você tem ali um astro e aquele astro vai trazendo pessoas ali, como se o pastor fosse o astro principal. Não, o pastor é servo, e quem faz a obra no coração da igreja, no coração dos crentes, no coração dos pecadores, assim como nós, é o próprio Deus que trabalha. Então toda a glória e toda a honra deve ser dada a Deus. Então esses homens e mulheres foram assim porque Deus veio ao encontro deles e Deus os transformou para a glória dele. Amados irmãos, então eles se tornaram para nós exemplos de fé. Como eles enfrentaram os problemas, as dificuldades, as lutas, os medos, né, os obstáculos da época deles, confiando em Deus, descansando em Deus. Eu creio que um dos pontos importantes que nós temos que entender aqui com os chamados heróis da fé é que esses homens e mulheres entenderam que Deus é Senhor dos céus e da terra e que Deus tem um plano que ele está dando andamento ao longo da história humana, e eles então perceberam onde Deus os chamou e onde eles estavam encaixados nesse plano eterno de Deus. Por isso então eles descansaram no Senhor, entendendo que Deus estava conduzindo eles para um ponto muito maior, muito superior àquilo que eles estavam enfrentando no momento. E assim também nós, como crentes, devemos entender isso. Aonde que nós estamos no plano de Deus? Né? Nós sabemos que Deus tem um plano eterno, sabemos que Deus deu andamento a esse plano eterno na história, no tempo, né? E Deus foi chamando pessoas, homens e mulheres, para caminhar com Ele e para fazer parte desse projeto de Deus. E nós, como crentes, precisamos entender isso. Aonde nós estamos? Em que lugar que nós estamos ali dentro do plano de Deus? Por que Deus nos criou? Por que Ele nos chamou? Por que Ele nos salvou? Qual é o meu papel nesse mundo enquanto Deus me deixar aqui? O que eu devo fazer para a glória dele? Então, eu acredito que esses homens aqui, mulheres, que são registrados aqui nos Heróis da Fé, eles nos ajudam a ver isso melhor. Né? Eles ajudam-nos a ver a nossa vida à luz desse projeto maior de Deus em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Agora, é sempre importante lembrar aos irmãos que o propósito do autor de Hebreus não é falar desses homens propriamente dito, embora ele esteja falando. E seja importante que ele esteja ilustrando aqui o que é uma fé verdadeira. Mas o ponto mais alto da carta aos Hebreus é Cristo Jesus. Ele está mostrando para nós quem é Cristo e como Cristo é mais excelente do que todas as coisas. É maior do que Moisés, é maior do que os anjos, é maior do que o sacerdócio arônico, ele é maior do que Melquisedeque. Então Cristo é aquele que fez toda a obra em nosso favor, em nosso lugar, e fez de uma vez só
uma obra eficaz e uma obra que você não precisa repeti-la mais, porque o que Cristo fez foi poderoso, foi eficaz, foi de fato definitivo. Enquanto que lá no Antigo Testamento todo ano tinha que se matar, né, tinha que fazer expiação, agora não precisa mais porque Cristo Jesus fez tudo isso por nós. Então, o ponto mais alto desta obra, né, o ponto mais alto da carta aos Hebreus é Cristo Jesus, e é por isso que ele diz que nós devemos olhar firmes para o nosso autor e consumador da fé, que é Cristo Jesus. Olhar para ele. Então nós temos que nos ver em Cristo Jesus. Quando nós não conseguimos nos enxergar em Cristo, isso é um problema, irmãos, para a nossa vida espiritual, para os nossos relacionamentos com o próximo, né, para o nosso relacionamento com Deus. Porque se nós não nos conseguimos ver em Cristo Jesus, então nós estamos em grandes apuros. Então eu preciso ver a minha vida, eu preciso ver a mim mesmo em Cristo Jesus. E eu creio que é isso que a carta aos Hebreus nos ensina, nos ajuda a compreender. Então, vamos aqui fazer uma análise aqui do verso 30, né, até o verso de número 38. Vamos ler e depois vamos considerar alguns pontos aqui, que diz assim, a partir do verso 30. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por esses dias, por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que direi mais? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, mas obteram superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova do escárnio e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos e vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Até o verso 40, na verdade, né? Que Deus assim nos abençoe. Então vamos considerar aqui então alguns pontos importantes. Então o verso de número 30 do capítulo 11 diz assim: pela fé ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Então eu propus para os irmãos que o nosso tema hoje vai ser a fé que transporta montanhas. A fé que transporta montanhas. Muito bem, irmãos. Aqui, resumidamente, o autor de Hebreus está citando a entrada do povo de Israel na Terra Prometida, e o primeiro obstáculo depois, né, do Rio Jordão era Jericó. Nós, fazendo algumas pesquisas, né, a respeito de Jericó, os muros de Jericó, segundo alguns estudiosos, tinham uma altura aproximadamente de quase 30 metros de altura. E sobre o muro, segundo alguns estudiosos, passavam 2 carros. Né, porque tinha casas, as pessoas moravam em cima do muro. Então, só para os irmãos perceberem a largura disso, né, e o tamanho disso. Então, Jericó era muito bem cercada. E tanto é que ali era vamos dizer assim, que era uma cidade que protegia o resto de Canaã praticamente. Né? Porque todos que iam entrar em Canaã tinham que passar por ali. Mas ali era uma grande muralha. Então, ali então, em Canaã, Josué entrou com o povo, né,
Então ele passou pelo Rio Jordão, que foi o primeiro obstáculo. Fala que quando eles colocaram então a Arca da Aliança na frente e os sacerdotes pisaram no rio, para que o rio se abriu e o povo passou em seco. Né? Então, e depois do Rio Jordão, o primeiro obstáculo era Jericó. Jericó. Então, irmãos, é importante entender que Jericó, então, vamos pensar assim, o mar foi fácil, né? Agora você chega e Deus diz, olha, pode entrar na terra prometida que eu dei todos eles para vocês. Vocês vão conquistar tudo. Essa foi a palavra de Deus para Josué e para aquele povo que estava ali. Então agora eles entram, mas observe que, mesmo eles indo para a luta, tinha obstáculos. Não é que eles chegaram lá e já estava tudo destruído. Não, havia obstáculos ali. Né? E o primeiro obstáculo depois do Rio Jordão era as muralhas de Jericó. Ou seja, não tinha como eles conquistar Jericó, não tinha como eles conquistar o restante de Canaã, se primeiramente eles não passassem por Jericó. Agora, irmãos, é interessante isso, porque Deus tem uma metodologia para trabalhar conosco, e quando Deus faz isso, ele tem propósitos para nos fortalecer. E é por isso que nós não podemos ignorar as provações. Nós não podemos ignorar, muitas vezes, as aflições que nós enfrentamos, porque o propósito de tudo que Deus faz na nossa vida é para o nosso próprio bem. Então, nesse caso aqui, tanto o Rio Jordão quanto Jericó vai ser instrumento de Deus, são obstáculos que estavam ali que Deus vai usar para fortalecer a fé do seu povo, porque eles vão ter que batalhar mais, eles vão ter que lutar mais. Então, eles têm que, primeiramente, ser preparados num primeiro momento para continuar a batalha, para ter certeza que, de fato, Deus é com eles. De fato, Deus está lutando por eles e está, então, conquistando a terra por eles, embora estivesse usando eles para fazer isso. Então, é importante dizer isso porque os obstáculos da nossa vida, Deus usa para nos fortalecer. E como eu falei aqui, nós temos que tomar um cuidado para não negligenciar isso. E procurar sempre colocar-nos diante de Deus, diante de uma situação difícil, não tendo medo delas, mas entendendo que Deus é maior do que elas e é poderoso para mudar qualquer situação da vida conforme a vontade dele. Mas qual a primeira coisa que Deus quer ensinar então aqui para o povo, né? A primeira coisa, irmãos, que Deus quer ensinar aqui para o povo é que uma fé verdadeira, ela nos conduz à obediência em meio aos obstáculos. Observe, os irmãos, que o texto fala assim: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Então veja bem, a fé conduziu esses homens, o povo de Israel, Josué, o povo de Israel, à obediência a Deus. Deus não disse para eles que não teria obstáculos. Pelo contrário, Deus disse que haveria obstáculos. Deus disse que, de alguma maneira, haveria algum tipo de dificuldade. E veja que, diante disso, tanto Josué quanto o povo de Israel não recuaram, eles continuaram. E a ideia que estava na mente, no coração deles, era a seguinte: Deus prometeu que nos daria a terra, então nós vamos obedecer. Nós vamos obedecer. Mesmo que tenha esse obstáculo aqui diante de nós, que são as muralhas, de quase 30 metros de altura, né, da cidade de Jericó, numa largura de quase 15 metros mais ou menos, né, vamos dizer assim. Então eles pensaram o seguinte: olha, mesmo assim nós vamos obedecer a Deus. Então veja bem, irmãos, que obstáculos na vida cristã não significa que nós devemos desistir. Não significa que nós não devemos continuar obedecendo a Deus. Pelo contrário, os obstáculos devem ser motivação para nós obedecermos a Deus com fé. Então, uma fé que de fato é verdadeira, uma fé que de fato transporta montes, é uma fé que é obediente à palavra de Deus, apesar dos obstáculos. Ainda que eles existam, ainda que tenha as dificuldades, o crente obedece apesar dos obstáculos. Veja que a minha fé, ela não está condicionada à situação que eu vivo, às circunstâncias da minha vida. A condição dela é Cristo, a condição dela é Deus, o que Deus disse. Se Deus disse que vai nos dar a terra, vamos continuar, vamos marchar. Então, a fé verdadeira é uma fé que nos conduz à obediência a Deus, mesmo diante dos obstáculos da vida.
Então, irmãos, o que acontece aqui? Ele diz que pela fé, né, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Eu quero lembrar aos irmãos que quando Deus disse para Josué que ele iria dar Jericó para eles, ele diz, olha, rodeie 7 vezes ao redor deles. Então, todos os dias, o que Josué fazia? Pegava o povo, pegava a arca e dava uma volta em torno de Jericó. No outro dia, de novo. No outro dia, de novo. Agora, eu chamo a atenção dos irmãos porque nós estamos vivendo numa época de especialistas. Você tem especialistas para tudo, né? Você tem especialistas para a mente, para o coração, para as emoções, para comportamento e assim por diante. Então, aonde você vai, tem uma salinha de um especialista, né? Agora, diferente de Moisés, Josué era um general. Ele era um homem treinado para a batalha, para a guerra. Agora, veja bem, diante deste homem que tinha na sua mente estratégias de guerra, né, ficar rodeando uma cidade poderia parecer loucura, mas como assim? Nós temos que partir para cima, nós temos que arrumar alguma maneira de arrancar aquelas pedras ali e derrubar o muro. Porque normalmente uma pessoa que é um general, né, que é alguém que está no comando de uma tropa, é uma pessoa que ela é estrategista. Ela pensa em recursos e meios de poder tentar, então, entrar no campo inimigo e conquistar o inimigo. Mas observe que Josué, mesmo sendo alguém, um homem de guerra, sendo um homem preparado para a guerra, é dito que ele não fez isso. Ele fez o que Deus mandou fazer. Há um obstáculo, e Deus disse que o obstáculo seria vencido por meio da obediência. Então, o que eles fizeram? Eles continuaram andando em redor de Jericó, até que Deus desse a ordem para eles, ou Deus então viesse e destruísse o muro de Jericó. Então, meus irmãos, a primeira aplicação que nós temos que fazer aqui é que a fé cristã, ela não nos livra de obstáculos. Pelo contrário, nós somos muitas vezes cercados por obstáculos, que podem ser diversos. Nesse caso aqui era o muro de Jericó. Agora, é importante dizer para os irmãos que os obstáculos da nossa vida não podem ser, para nós, um motivo de desânimo. Um motivo de, nossa, mas está muito difícil, não vai dar, não. Aqui é o momento que o crente tem de continuar obedecendo a Deus. Mesmo diante de perseguições, mesmo diante de calúnias, mesmo se pessoas não te reconhecem, não procuram você, não falam com você, né, não te elogiam, ou não te valorizam, né, vamos dizer assim. Mas observe que o crente não está preocupado com isso. Ele está preocupado em obedecer a Deus, em saber qual é a vontade de Deus. E conhecendo a vontade de Deus, o crente quer praticar aquilo que Deus mandou. Aquilo que Deus mandou. Então, os obstáculos da vida cristã não podem nos tirar da vida de oração, não podem nos tirar da vida de comunhão com outros irmãos, não podem nos tirar da vida de uma leitura, de um estudo da Bíblia, não pode tirar do nosso coração o desejo de continuarmos nos consagrando a Deus. Lembra do apóstolo Paulo? Paulo escreveu 4 cartas na prisão. Ele escreveu Efésios, Colossenses, Filipenses e Filimão. Paulo estava preso. E Paulo diz que, mesmo ele estando preso, e o obstáculo de Paulo era a prisão, mas a obra de Deus não estava parada. E Paulo estava motivado. Porque Deus estava usando a prisão de Paulo, o obstáculo de Paulo, para fortalecer outros crentes. Os irmãos depois podem conferir isso aí no capítulo 2 de Filipenses. Ele diz que a prisão dele serviu de motivação para outros crentes. E Paulo, no entanto, não estava sem esperança. Ele tinha expectativa que ele continuaria ainda a fazer a obra que Deus havia dado para ele, que a prisão era só um detalhe. Então, irmãos, diante das dificuldades, nós não podemos nos desanimar e deixar de obedecer a Deus. E isso tem acontecido muito nas igrejas hoje, com muitos crentes. Tem crentes que enfrentam problemas e aí começam a desanimar, começam a ficar apáticos, começam a ficar desesperançosos com relação a Deus. Não, eu devo continuar obedecendo a Deus, porque uma fé que me faz transpor barreiras é uma fé que me mantém obediente à palavra de Deus, que me conduz à obediência a Deus, mesmo diante das dificuldades. Deixa eu perguntar para você uma coisa. Qual é a sua luta? Qual é o seu obstáculo? Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Não permita que o seu problema te faça desanimar da vida cristã.
Não permita que o seu problema convença você que Deus é menor do que ele. Não, Deus é maior. Continue obedecendo a Deus. Continue obedecendo a palavra de Deus. Continue fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Não deixe de fazer diante das dificuldades. Diante do sim ou dos não. Diante da doença ou da... Não, continue servindo ao Senhor, se colocando na presença dele como uma pessoa obediente. Então, nesse caso aqui, o que eles fizeram? Mesmo diante das muralhas, eles todos os dias davam uma volta ao redor da muralha, conforme Deus havia então ordenado. Então, obediência. A fé que nos faz transpor montanhas é uma fé que ela me conduz à obediência, mesmo diante dos obstáculos. Mas, amados irmãos, há uma outra lição importante que nós aprendemos aqui, ainda no verso de número 30, que diz assim: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Por 7 dias. Muito bem, irmãos. A fé verdadeira, uma fé que move montanhas, é uma fé que, além de nos conduzir à obediência à palavra de Deus, ela também é uma fé que nos conduz à perseverança. Ou seja, o crente que confia em Deus é um crente perseverante. Ele luta com Deus. Ele insiste com Deus. Ele continua servindo ao Senhor até que ele veja aquilo que Deus prometeu para ele ser cumprido. Então veja que Josué, ele manteve firme e ele continuou. Agora eu quero chamar a atenção dos irmãos, por quê? Porque ali havia muitas pessoas. E tudo indica, tudo confirma que a maioria do povo de Israel ia com Josué. E eles caminhavam ao redor de Jericó, conforme Deus havia mandado. E no outro dia de manhã, estava lá Josué: irmãos, vamos lá. E de novo, isso é perseverança. Ele diz: vamos continuar fazendo o que Deus mandou, para ver o que Deus fará em nosso favor. Então, a vida cristã, ela é uma vida de perseverança. Nós não podemos desistir de orar, desistir de estudar as Escrituras, desistir de ter comunhão com Deus. Não, o crente, ele é obediente, ele é perseverante na fé. Ele é perseverante naquilo que Deus deu para ele fazer. Eu não estou vendo resultado, não tem problema. Continue obedecendo a Deus, continue sendo perseverante ao Senhor. Lembra de Elias, quando começou a orar para que não para que chovesse. Ele fala assim para o servo dele: fica olhando lá no horizonte. E ele vai orar. Está vendo alguma coisa? Não. Ele continua orando. Está vendo alguma coisa? Ainda não. Ele continua orando. Está vendo alguma coisa? Ele diz: ainda não. Continue orando. Ele continua orando. Está vendo alguma coisa? Eu estou vendo uma nuvem lá do tamanho de uma mão. E de repente todo o céu se escureceu. E Deus então trouxe chuva sobre todo Israel. Ou seja, o crente, ele persevera porque ele confia em Deus. Ele descansa em Deus. Ele é alguém que a fé dele não é baseado nas emoções dele, no sentimento dele. A fé dele é baseada na palavra poderosa de Deus. E no poder de Deus. Na pessoa de Deus. Então por isso que o crente persevera na vida cristã. Ele continua servindo a Deus, ele não abandona o seu posto diante das dificuldades. Ele continua servindo apesar dos obstáculos. Ele continua perseverante diante do Senhor. Poderíamos, irmãos, citar diversos exemplos aqui. Né? Dizem que a mãe de Agostinho, por exemplo, né, orou por ele por mais de 20 anos. Ou próximo de 20 anos. E, segundo a história, parece que ela não viu a conversão dele, mas ele veio a conversão. Mas ela todos os dias estava orando ali. Também Zwinglio, ele orou pela Escócia. E orou bastante pela Escócia. Suplicando a Deus dia e noite para que Deus transformasse a Escócia. E Deus, então, transformou a Escócia. Então, irmãos, a oração, a vida de comunhão, a vida de obediência, de perseverança é algo importante para a fé cristã. E a fé cristã verdadeira torna o crente perseverante e não um crente medroso que quer desistir de tudo. Tem pessoas que eles vão bem até uma altura. Quando vêm os obstáculos, elas querem recuar, querem se afastar. E é bem provável que o autor está falando sobre isso para exortar esses crentes aqui da igreja da qual ele está escrevendo. Por quê? Porque eles estavam querendo recuar diante da fé cristã, diante dos problemas que eles estavam enfrentando, das dificuldades, das lutas. Ele diz: olha, Josué continuou firme, perseverou na fé, até que Deus respondeu a perseverança deles. Então, meu irmão, não deixe que os problemas te desanimem.
Não deixe que as dificuldades esfriem o seu coração. Mas seja um homem, seja uma mulher perseverante na fé. Perseverante na fé. A semelhança deles. Eles rodearam todos os dias, toda manhã, estavam lá rodeando Jericó, porque eles acreditavam que Deus iria, de fato, entregar Canaã nas mãos deles, iria começar por Jericó. Iria começar por Jericó. Então, meu irmão, é importante que nós compreendamos isso. A fé, ela nos faz crentes perseverantes. Como é que está a sua vida com Deus? Você está desanimado? Você está abatido? Você está sem perspectiva, sem esperança? A fé, ela produz em nós esperança. Ela produz certeza no nosso coração. E ela nos faz sermos perseverantes porque ela nos faz enxergar quem é Deus. Quais são os planos de Deus, como eu já falei aqui. O que Deus tem a fazer. Então é importante que nós compreendamos isso com relação à fé cristã. Então, a fé cristã, ela nos faz perseverantes. Mas ainda, irmãos, nós temos mais alguma coisa importante aqui. O texto diz assim: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Então, primeiramente, a fé nos conduz à obediência. Segundo, a fé nos torna perseverante, né? A fé que transporta montanhas. Mas a fé que nos faz perseverantes e que nos faz obedientes é a fé que nos dá vitória. Porque o texto diz aqui que pela fé ruíram as muralhas de Jericó. Então eles rodearam, até que chegou o tempo de Deus e Deus falou assim: agora toquem as trombetas. E eles então tocaram as trombetas. E fala que, e agora gritem, e gritaram, e fala que os muros de Jericó veio por terra. E fala que eles entraram em Jericó e conquistaram toda Jericó. Pelo poder de Deus. Ou seja, irmãos, a fé que nos faz obedecer, a fé que nos torna perseverante é a fé que nos dá vitória por meio do poder de Deus. Por meio do poder de Deus. Então veja bem, a obediência é importante, a perseverança é importante, porque se nós não formos obedientes e não formos perseverantes, não veremos vitória. Pelo contrário, esses obstáculos vão nos atrapalhar e muito mesmo. Mas quando nós somos obedientes e quando nós somos perseverantes na confiança em Deus, nós podemos contemplar a vitória, né, e a derrota dos nossos obstáculos, dos nossos inimigos. Então veja que é dito que as muralhas ruíram, caíram. Ou seja, esse povo foi um povo vitorioso. E aqui está uma diferença entre Josué, o livro de Josué e o livro de Juízes. Porque o livro de Josué, o povo, eles têm mais vitórias do que derrotas. No livro dos Juízes, o povo tem mais derrotas do que vitória. Por quê? Porque você tem uma geração no livro de Josué, que é uma geração de fé e de perseverança, e um povo obediente, e no livro de Juízes você tem um povo que não confiava em Deus. Um povo que era rápido para mudar de atitude. E por isso, então, era um povo que estava em altos e baixos. Agora, veja que eles venceram as muralhas de Jericó. Então, meus irmãos, se nós quisermos vencer os obstáculos do dia a dia nosso, se nós quisermos ser robustos na fé, se nós quisermos ser ousados, e homens e mulheres cheios de intrepidez para pregar, para glorificar a Deus, precisamos seguir os planos de Deus. Precisamos obedecer a Deus. Precisamos ser perseverantes na obediência, conforme o texto nos ensina, e só assim, então, sendo obediente, sendo perseverantes naquilo que Deus falou, é que nós veremos a vitória. Então fala que as muralhas ruíram, caíram abaixo. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Tem hora que nós não vemos muito essas coisas acontecer conosco, porque a gente desiste no meio do caminho. Né? A gente está ali firme e de repente começa a vir as ventanias, né? Como Pedro, quando vai atravessando ali, ele começa a andar pelo mar, mas aí então vem uns ventos fortes e começa a assustar ele olha para o lado e para o outro, começa a afundar. Então há momentos que nós damos os primeiros passos certos. Mas quando nós estamos no meio da tempestade, a gente quer começar a olhar para o lado. E aí começa então a vir as fraquezas de coração. E a gente quer parar no meio do caminho, mas parar no meio do caminho é morte.
Nós temos que continuar orando para Ele, para Cristo Jesus, para o autor e consumador da nossa fé. E só por meio de Cristo Jesus é que nós vamos obter a vitória em Cristo Jesus. Então eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é o seu obstáculo, mas não desista de olhar para Cristo. Não desista de suplicar para Cristo Jesus. Não desista da obediência a Deus, da comunhão com Deus, da sua vida com Deus, de entender, de conhecer qual é o plano de Deus para a sua vida. E observe isso, que muitas vezes os obstáculos vai dizer para nós qual é a vontade de Deus para a nossa vida. O que Ele quer para a nossa vida. Talvez, meu irmão e minha irmã, Deus queira converter a vizinhança por meio de você. Talvez Deus queira converter um parente seu por meio de você. Da sua perseverança na oração. Da sua perseverança na obediência a Deus. A vitória virá, porque é Deus quem vai trabalhar em nosso favor. Mas é importante que, antes de ver a vitória, precisamos ser obedientes. Precisamos ser perseverantes. Então, meu irmão, eu não sei qual é o seu obstáculo, você sabe. E Deus também. Mas não faça do seu obstáculo um Deus. O seu obstáculo, o seu problema não é maior do que Deus. Deus é Senhor dos céus e na terra. Ele planejou a sua vida. Ele te criou. Ele sustenta a sua vida. E Ele governa todos os detalhes da sua vida. Então nós, como crentes, devemos depositar em Deus toda a nossa confiança. Toda a nossa confiança. Talvez seja a timidez. Talvez seja o medo. Talvez seja a velhice. Ah, mas eu já estou de idade. Talvez seja, mas eu não tenho tempo. Alguma coisa pode ser usada por Deus para te provar, para te testar. E a ideia de Deus é de fortalecer a sua fé. Entenda uma coisa, se os obstáculos estão aí, não deixe de ser obediente. Não deixe de ser perseverante. Continue firme. Porque somente quando nós nos tornarmos firmes é que nós veremos a vitória. É que nós veremos a vitória. Então, meu irmão e minha irmã, assim como o texto nos ensina, precisamos ser crentes corajosos. Não ser como esses crentes que o autor de Hebreus está escrevendo para eles. Eles estavam pensando em desistir. Eles estavam pensando em recuar. Porque eles diziam, não dá mais, não consigo. Mas o crente que de fato tem uma fé que transporta montes, é um crente que ele diz, não, peraí, Deus consegue, Deus pode, Deus tem poder para isso. Eu sou fraco, mas Deus é forte. Eu sou nada, mas Deus é Senhor dos céus e da terra. Então, irmãos, a fé que transporta montes é uma fé que ela é vitoriosa. Ela vê a vitória. Porque ela tem certeza que Deus reina, que Deus governa, e para Deus nada é impossível. A fé deste homem, a fé dessa mulher está em Deus. E não na sua capacidade, não na sua própria força, mas no poder de Deus e na força de Deus. E por último aqui hoje, não vou aqui considerar tudo, mas por último, irmãos, nós temos aqui mais um detalhe no texto, que diz assim, pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeados por 7 dias. Uma outra coisa que Deus faz, irmãos, em nós, ou a nosso favor, é mostrar a grandeza do poder dele em nosso favor. Imagine, os irmãos, as muralhas de Jericó. Eu fico pensando que os blocos de pedras que eram tirados eram grandes. Talvez um metro quadrado de bloco, ou algo parecido, um pouco mais. E um empilhado em cima do outro. Quase 30 metros. E não só, aí você tem que ver também a largura deles. Eram bem largos, esses blocos. Então, veja que você colocando a mão, ele fala, mas quem é que pode derrubar isso? Quem é que pode destruir isso? Como é que a gente vai destruir essas coisas? Como é que a gente vai derrubar esses muros? Isso poderia passar pela mente de Josué, do povo de Israel. Como que nós vamos derrubar uma muralha quase que intransponíveis? Tem hora que nós somos tentados a fazer isso, não é verdade? Como que nós vamos passar por esse problema? Como que nós vamos passar por essa dificuldade? Mas a fé verdadeira nos faz ver algo maravilhoso. Ver a grandeza do poder de Deus. Quando as muralhas caíram por terra, o que esse povo viu? Esse povo viu a grandeza do poder de Deus. A majestade do poder de Deus. A glória do poder de Deus.
a intensidade do poder de Deus. Porque quando eles gritaram, Deus usou a voz deles, e a minha voz é uma voz fraca, né? Por mais que eu grite, ela não vai fazer nenhum tipo de efeito aonde eu estou aqui. Mas quando eles gritaram, Deus usou a voz deles como a arma, o instrumento dele, e derrubou as muralhas de Jericó. Meu irmão, eu quero que você compreenda uma coisa, que quando nós temos fé de fato em Deus, Deus usa as nossas fraquezas para derrubar muralhas, para destruir fortalezas, para colocar abaixo castelos poderosos. Então, Israel viu a glória do poder de Deus. Um poder que não tem limite. Um poder que ninguém pode resistir, nem as muralhas de Jericó. Imagine quando os outros povos ouviram isso, que Deus usou de vozes para derrubar as poderosas muralhas de Jericó. Então, o que o povo viu ali? Isso, eu creio que fortaleceu mais a fé do povo. Eles viram o poder de Deus, a grandeza do poder de Deus. Amados irmãos, é importante que fique claro para nós isso. Uma fé que transporta montes. É uma fé que ela está alicerçada no poder de Deus. E é uma fé que quer ver Deus agindo, o poder dele. Porque ele sabe que quando Deus agir, Deus agirá de uma vez por todas, de maneira eficaz, de maneira definitiva e poderosa. Então veja que eles viram o poder de Deus agindo aqui, neste lugar. Neste lugar. Então, se você quer experimentar do poder de Deus na sua vida, se você quer experimentar, de fato, conhecer esse poder de Deus na sua vida, meu irmão e minha irmã, você precisa crer. Você precisa ser obediente. Você precisa ser perseverante. Você precisa entender que a vitória virá mesmo. E Deus dará vitória. E quando isso acontecer, você verá a manifestação, a grandeza do poder de Deus na sua vida, diante daqueles obstáculos que você achava que jamais poderia passar. Mas que para Deus nada é impossível. Percebe isso, meu irmão e minha irmã? Deus está dando a nós conhecer a grandeza do poder dele. Porque para Deus, meu irmão e minha irmã, não há limites. Não há limites. E é por isso que Paulo podia dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo conheceu o poder de Deus. Paulo viu o poder de Deus. Paulo experimentou do poder de Deus. Agora eu quero chamar a sua atenção, meu irmão, minha irmã, que isso não está restrito apenas a Josué. Isso não está restrito apenas ao povo de Israel. E nem, não só a Paulo. Deus chama a igreja para que a igreja viva no poder dele e para que a igreja experimente do poder dele e para que a igreja veja o poder dele na vida deles. Eu sou pastor, irmãos. E eu, como pastor, aprendi uma coisa: que eu não posso mudar em nada a igreja. Tudo que eu estou falando para vocês aqui, pode ser que eu não convença nenhum de vocês. Eu estou certo disso. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos, que isso não me desanima. O poder não está em mim. O poder está em Deus. Agora, como pastor, eu preciso lembrar de uma coisa: eu preciso ser um expositor da palavra. Pregar a palavra. Orar pelos irmãos. Clamar a Deus pelos irmãos. Orar a Deus pela igreja e pregar a palavra. E ensinar a palavra. E viver a palavra diante deles. Na certeza que quem vai fazer a obra de transformar é Deus. Eu sei que as pessoas que vão ouvir as mensagens, alguma coisa vai acontecer no coração delas. Porque é o poder de Deus que vai agir. É o poder de Deus que vai transformar. Não sou eu. E graças a Deus porque não sou eu. Porque se fosse uma obra humana, quantos arrogantes teríamos nos púlpitos? Mas quando eu entendo que é Deus quem faz a obra, então eu descanso no poder dele. Então eu quero dizer para os irmãos que todos os domingos, todos os dias que eu prego, eu tenho certeza de uma coisa: que o poder de Deus estará em ação. Não porque sou eu, mas é porque é o poder de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus vai e não volta vazia. Aqui mesmo em Hebreu diz que a palavra de Deus é poderosa. Ela divide alma e espírito, juntas e medulas. A ideia aqui é a seguinte: que
Deus divide aquilo que não pode ser dividido. Essa é a ideia, porque junto em medulas, né, alma e espírito é a mesma coisa. Mas ela é tão poderosa que ela divide isso. Esse é o poder de Deus. Ele tá aqui enfatizando o poder da palavra de Deus. Uma coisa eu tenho certeza que, onde a palavra é exposta, é ensinada corretamente, o poder de Deus vai agir. Eu sei que vidas serão mudadas, corações serão edificados, pessoas serão transformadas, pessoas serão curadas, não por causa de mim, mas por causa do poder de Deus. E eu sei que quando eu orar, Deus vai ouvir as minhas orações. E Deus há de atender as orações. E para quem eu estou orando, ou para aquilo que eu estou orando, Deus dará uma resposta. Porque é o poder dele que vai agir. Que vai agir. Então, meu irmão e minha irmã, não desanime. Não tenha medo. Não deixe de obedecer. Porque por meio da obediência, por meio da perseverança, nós somos vitoriosos. E nós podemos contemplar a grandeza do poder de Deus. A grandeza do poder de Deus. Meu irmão e minha irmã, experimente isso. Abrace isso. Ame isso. Deseje isso. Clame a Deus por isso. Mais do teu poder, Senhor. Mais do teu poder, Senhor. Mantenha-me firme na tua palavra. Mantenha-me obediente à tua palavra. Me dê um coração perseverante. Me dê um coração que não fique olhando para as circunstâncias, mas para o Senhor. Para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da minha fé. Me faça ver o teu poder. Me faça experimentar do teu poder. Me faça contemplar a grandeza do teu poder na minha vida. É assim que devemos clamar, meus irmãos. E é assim que nós devemos marchar, confiados no grande poder de Deus que está a nosso favor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Que Deus te fortaleça. Que Deus te anime. Que Deus te encoraje. Mas abrace a fé. Se fortaleça em Cristo Jesus. Se fortaleça em Deus. E olhe para Deus. Olhe para Cristo Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. E não permita, meu irmão e minha irmã, que você baseie a sua fé na força humana, mas no poder de Deus. Deus abençoe. Amém e amém.